Muito bem, acalma e descansa o teu coração, porque ele está no comando e no controle de tudo. Se ele estiver no comando da sua vida, certamente ele está no controle de tudo. Acalma e descansa, Gerson Rufino, na programação do Bom Dia. Pessoal, estamos mais atrasados do que salário de prefeitura, mas está na hora do nosso quadro Uau! Não é que a Bíblia tinha razão? Aleluia! Hoje nós vamos responder a pergunta da nossa irmã Ivone, lá de Salvador, na Bahia. A Ivone quer saber se Satanás era mesmo regente do coral do céu. Não acredito. A Ivone está perguntando: bom dia, pastor Samuel. Me tira aqui uma dúvida, pastor. Eu sempre ouvi que Satanás era o regente do coral no céu antes da queda. Isso procede? Eita, Ivone, quem foi que te contou essa história, Ivone? Satanás era o regente do coral do céu antes de cair. Rapaz, é muita coisa. Vamos lá. Vamos descobrir se Satanás era mesmo o regente do céu, né? Vamos lá. Será que é por isso que tem briga toda vez que vai ter festa? A briga por causa de roupa, né? Por causa da cor da roupa, do modelo, né? Não tem essas brigas aí na tua igreja? Hã? Tem sim. Tu não quer dizer. Lá na minha igreja tem, como é que na tua não tem? É confusão terrível quando vai começar a festa. Aí é uma confusão grande. Engraçado que nos dias normais não tem ninguém cantando lá, né? O canto dos serafins lá é só com 2 ou 3 serafins lá cantando no vocal. Aí quando vai chegando a festa aparece gente de tudo quanto é jeito. Eu não sei de onde vem tanta gente, tanta irmã aparece, né? Aparece nos tempos da festa, é tanta irmã que da onde vem esta? Aí a briga doida por causa da farda, confusão grande, puxa os cabelos da outra, né? E aí vai falar mal da outra nas redes sociais. Por isso é que lá na minha igreja eu já disse, olha, se começar a briga, eu vou botar todo mundo para vestir aquela farda que o bujão de gás veste, né? A farda que o bujão de gás veste, que as irmãs fazem para botar. Tem umas irmãs que são jeitosas, né? Aí ela faz roupa até pro bujão de gás. Pois é aquela bata que vocês vão usar se vocês ficar com as loucuras de vocês. Vocês ficar com as heresias de vocês, entendeu? Então vamos lá, vai responder a pergunta da Ivone. Olha, Ivone, em quase todas as perguntas que a gente responde por aqui, a gente sempre destaca a importância do cristão, do crente, estudar as Sagradas Escrituras, porque a falta de um bom estudo bíblico é que leva a essas coisas, que deixa o cristão muito vulnerável a essas crendices, essas heresias, né? Essas superstições gospel e tal, tem muita coisa, entendeu? Essas heresias, essas crendices, superstições criadas no meio evangélico. E o pior, né? O pior de tudo isso é quando as igrejas e grupos religiosos entram em acordo sobre determinado tipo de credo, né? Quando elas entram em acordo, olha, nós vamos combinar que isso aqui vai ser a nossa verdade e tal, nós vamos ensinar essas coisas, entendeu? Então esse é o pior. O pior de tudo é quando as igrejas elas entram em acordo sobre determinado tipo de credo. E quando há o chamado consenso, ou seja, um consentimento e conformidade sobre determinado tema, sem uma pesquisa, ou uma análise, ou um estudo para ver se há respaldo bíblico para aquilo, né? Então o crente ele acaba aderindo uma linha de pensamento errôneo sobre Deus e sobre a vida cristã. E tudo aquilo que se torna um consenso é muito difícil de ser esmiuçado. Alguns líderes criam as suas igrejas um consenso sobre determinado assunto porque a sua pregação no púlpito, né? Sua pregação no púlpito é interpretada como a voz de Deus, né? Como a voz de Deus falando com a igreja, e principalmente se a pregação for uma pregação fervorosa, né? Com muito poder e tal, aquela coisa toda, e aí a coisa começa a ficar realmente, o pessoal começa a acreditar naquilo ali, né?
acreditar. Daí os membros dificilmente questionam ou pesquisam o conteúdo do que foi dito pelo preleitor da noite. A igreja diz amém, né? A igreja diz amém, é só amém, amém, amém. Não sabe nem o que estão falando, aí estão dizendo amém, a outra está gritando aleluia, glória a Deus. E a confusão tem. Minha irmã, opa, não. Calma. Que nem a irmã que fica dando glória a Deus, ela não sabe nem o que estão falando, ela está dando glória a Deus. Ela está dando glória a Deus, não sabe nem o que estão falando, né? Daí os membros dificilmente questionam, né? A igreja diz amém para praticamente tudo que é pregado no púlpito, porque pregadores surgem aí do nada trazendo um bocado de heresia, um bocado de confusão, né? Um bocado de visagem, né? Visagem para tudo quanto é lado, é profetada, entendeu? É tanta coisa. Então do nada eles trazem as novidades, é impressionante da palavra de Deus, né? As novidades impressionantes da palavra de Deus. Outro dia eu vi um pregador dizendo que ele ia pregar coisa que não estava na Bíblia. Não estava na Bíblia e tal. Eu disse, meu Deus, lá vem um tanto de heresia aqui agora. Agora a heresia é certa. Coisas que não estão na Bíblia. Não está na Bíblia. Ai. Então é isso. Mesmo a igreja sendo de Deus e está na direção de Deus, está a condição de não afasta a possibilidade de falhas humanas, né? Interferirem na lista de crenças divulgadas entre os cristãos. Então, durante muito tempo, muitos anos, décadas, divulga-se no meio evangélico a possibilidade de Jesus retornar ou ocorrer aí o chamado fim do mundo, né? No ano 2000, muitos chegavam a afirmar que a Bíblia estava alertando que a 2000 chegarás, mais 2000 não passarás. Não sei onde acharam esse texto bíblico, né? Quer dizer, esse texto, não sei onde acharam. A 2000 chegarás, a mais 2000 não passarás. É um texto aqui que eu não sei de onde acharam. E como os antigos crentes, eles respeitam isso, né? Eles respeitam isso. Os antigos crentes respeitam muito isso, essas coisas. E aí a gente acaba acreditando nessas coisas. Então nunca se achou tal afirmação em lugar nenhum na Bíblia, né? Incrível. Nunca se achou essa afirmação na Bíblia, né? E como os antigos crentes repetem isso, né? Isso não foi achado na Bíblia. Um estudioso das Escrituras entende que isso nunca existiu na palavra de Deus. Após este grave erro, no ano 2000, vários pregadores espalharam datas para a volta de Jesus, calculando datas, gerações, né? E gerações de Israel e etc. Heresias, só funcionam com os crentes que têm preguiça de estudar. Os crentes que têm preguiça de estudar, né? E aí, o crente incauto ouve essas coisas, sai repetindo por aí o que ouviu, prestando um desserviço, né? A obra de Deus. Prestando um desserviço à obra de Deus. E cala a boca, risadinha. Cala a boca, risadinha, que a irmã tá quietinha ali, tá quietinha, né? Então, uma das maiores aberrações que já ouvimos constantemente de alguns cristãos é que eles não estudam teologia porque a letra mata a letra mata. Então, quando o apóstolo Paulo afirma em 2 Coríntios 3:6 que a letra mata, ele se referia à letra da lei que os judeus queriam viver, né? Basta ler todo o texto para compreender que Paulo afirma a letra da palavra de Deus jamais poderia matar, né? A letra da palavra de Deus jamais poderia matar. Um cristão, o cristão que ele conhece Jesus, ele cumpre o que Jesus ordenou. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5,39. A palavra anjo do latim, angelus, né, do grego angelus, significa mensageiro e é usada para identificar seres celestiais encarregados com a transmissão de uma mensagem do Senhor. Em alguns casos, pode até se referir a mensageiros humanos, mas isso já é outro estudo, né? Já é outro estudo. Então essas heresias, elas vão se colocando no nosso dia a dia e a gente não sabe diferenciar as coisas, a gente não sabe diferenciar o que é heresia, o que é palavra de Deus, porque não temos o conhecimento, não estudamos a Bíblia, somos preguiçosos, né?
meninos preguiçosos, meninas preguiçosas que não querem estudar a Bíblia e tal, aquela coisa toda, entendeu? Então há classes diferentes de anjos. Claro que anjos, arcanjos, querubins e serafins, o estudo da angelologia é abrangente, né? Há uma enorme relação na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, do homem com os anjos do Senhor. Então, qual a base para se acreditar que Satanás era regente do coral no céu antes da sua queda? Vamos ver. Estiveste no Éden, jardim de Deus, cobriste de toda pedra preciosa, e cornalina, e topázio, e ônix, e crisólito, e berilo, e jaspe, e as pedras tudinho, as pedras preciosas tudinho. É muita pedra preciosa lá e tal, entendeu? Então não vamos falar aqui tudo não, senão algum ladrão pode querer vir roubar, achar que a gente está com essas pedras aqui, né? E se faziam os teus tambores, em ti se faziam os teus tambores, os teus pífaros. O dia em que foste criado foram preparados, e eu te coloquei como querubim da guarda, e estiveste sobre o monte santo de Deus, andaste no meio das pedras afogueadas, perfeito tu eras no teu testemunho, nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. É um texto lá de Ezequiel, capítulo 28, versículo 13 ao 15. Essa passagem, literalmente, é um juízo proferido sobre o rei de Tiro. Ezequiel não está tratando aqui de um coral, né? De um coral que tinha no céu e tal, e que Satanás era o regente lá e tal. Então nós precisamos respeitar o contexto, mesmo havendo paralelos entre a altivez do rei de Tiro e Lúcifer. A linguagem não trata deles. O texto fala de instrumentos musicais e com isso alguns concluem que se refere a um dom musical de Lúcifer e tal, aquela coisa toda, e tentam literalizar a passagem de Ezequiel e deixam de lado o restante dos versículos. Se não, vejamos o diabo também era coberto de joias preciosas, literalmente se engajou ali em comércio, né? Então, lá Satanás, ele não era regente de coral, coisa nenhuma, né? Regente não. Se tem uma coisa que ele foi regente, sim, foi de uma gangue, né? Uma gangue. Ele fez uma gangue, se rebelou contra Deus, montou uma gangue para ele, né? E aí foram expulsos do céu, do reino do céu, né? Quando ele fez essa gangue, ele estava no cosmo. Ele não estava no céu morado de Deus, porque no céu não há lugar para gangue, facções, essas coisas. Irmão, tu que gosta de facção, de confusão lá na tua igreja, tu não vai pro céu, sua mocréia. Tu não vai pro céu. Tu gosta de uma confusão, tu gosta de um disse-me-disse. Tu gosta de estar falando com a língua grande nas redes sociais. Tu te ajeita, sua mocréia. Tu não vai pro céu, não. Mas, rapaz, que coisa. Então, Satanás não era regente de nada, não. Ele era querubim, um querubim da guarda de Deus, né? E não era regente de nada. Tiveram desse texto aí, dizendo que Satanás era regente e tal. Esse texto aqui que eles usam, não tem base nenhuma, tá bom? E no final chegamos a mais uma conclusão de que não é que a Bíblia tinha razão. Moçada, deixa eu falar, irmã. Moçada, chegamos a mais um final, mais atrasado que salário de prefeitura, mas nós chegamos a mais um final de Uau, não é que a Bíblia tinha razão. Uau, não é que a Bíblia tinha razão. Só nos resta agradecer seu carinho, sua companhia, sua audiência, porque já extrapolamos todos os limites aqui do nosso programa. Prometendo voltar amanhã, se Deus nos permitir. Fique agora com a Célio Trindade, porque a partir de agora a conversa é com a Célio Trindade. A todos vocês, uma ótima tarde, a paz do Senhor Jesus e continue com a gente, né, na nossa programação.